Romanos 15:4. Preste atenção nesta escritura. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A parte A. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Irmãos, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nos seus 39 livros, era uma sombra, era um tipo do que seria realidade no Novo Testamento. E um dos modelos mais claros, um dos tipos mais interessantes que nós temos no Antigo Testamento, tem a ver com o Egito, com Faraó e com a escravidão do povo de Israel, a sua libertação, a sua peregrinação pelo deserto e a sua entrada em Canaã. O Egito de ontem representa o mundo de hoje. O Faraó, que escravizava o povo de Israel lá no passado, representava Satanás, que mantinha e mantém milhões de cativos. A saída de Israel do Egito tipificava a nossa libertação, o nosso encontro com Jesus, o dia que Ele mudou a nossa história e nos fez novas criaturas. A peregrinação de Israel pelo deserto tipifica a nossa jornada, a nossa caminhada cristã por esta terra, por este mundo. A entrada de Israel em Canaã tipificava a minha e a tua entrada nas promessas de Deus para a nossa vida e também na nova e eterna Jerusalém. Então, o quadro é muito claro, os símbolos são muito claros. E esta escritura, Romanos 15:4, está dizendo que tudo que foi escrito outrora, quer dizer, na antiga aliança, no Velho Testamento, tudo que foi escrito, coisas boas e coisas más, experiências doces, experiências amargas, vitórias e derrotas de personagens bíblicos, não estão por acaso para o nosso ensino. Foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então eu quero ler um texto com vocês, feito esta introdução, em 1 Coríntios capítulo 10. E nós vamos ver nesse texto 5 acontecimentos, 5 pecados, 5 quebras de princípios que este povo de Israel, durante a trajetória no deserto, cometeram. E esses pecados, essas quebras de princípios, impediram que eles entrassem na terra prometida e tomasse posse daquilo
que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. A Bíblia nos mostra, e eu quero que os irmãos leiam, que quando o povo de Israel sai do Egito, eles eram uma multidão. Êxodo 12:37. Era uma multidão de 600.000 homens, sem contar mulheres e sem contar crianças. Se você coloca cada homem acima de 20 anos, que era a idade que iam para a guerra, que era considerado adulto na cultura hebraica. Se cada um deles era casado, 600.000 homens, cada um com a esposa, vai para 1.200.000. Se você pensar que cada família tinha apenas 2 filhos, isto vai para perto de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas saíram da escravidão do Egito. Depois daquele duelo de deuses, depois das 10 pragas, depois da mortandade dos primogênitos, depois da Páscoa, depois de 430 anos de escravidão, na instrumentalidade de Moisés, aquela multidão deixa o Egito e começa a peregrinar pelo deserto, rumo à terra prometida, que manava leite e mel. Mas, irmãos, dos 3 milhões que saíram da escravidão, diga para mim, quantos entraram na terra prometida? Quantos? 3 milhões saem do Egito, saem da escravidão, liderados por Moisés, 40 anos depois. Quantos dos 3 milhões entram na terra prometida? Quantos? 2 milhões? 2 centenas? 2 dezenas? Quantos? 2 pessoas. Seus descendentes entram. A nova geração entra. Os filhos que eram de menores e que nasceram durante a peregrinação vão entrar. Mas daqueles que saíram do Egito em idade adulta, somente 2, Josué e Calebe. Irmãos, eram 3 milhões, eu estou falando de 3 milhões. Quase a população do estado do Espírito Santo. E só entram 2. Perecem no deserto. Morrem no deserto. Por que causa? Por que razão? Será que Deus os tiraria para matá-los no deserto? Deus não é sádico. Deus os amava. Deus levanta Moisés respondendo o clamor daquele povo. Deus faz o que faz no Egito para libertá-los. E agora morrem no deserto. O deserto se torna o maior cemitério de toda a história da humanidade. 3 milhões de pessoas, menos 2, morreram lá. Eu disse agora há pouco que o deserto representa a nossa jornada na terra. Estamos caminhando, saímos do cativeiro do diabo, do cativeiro do pecado. Estamos caminhando em direção à terra prometida do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa vida pessoal e futuramente da Canaã celestial. Quantos têm morrido no deserto da vida?
Morrido não fisicamente, também fisicamente, mas muitos espiritualmente, ministerialmente, têm morrido durante a caminhada. Vamos ver os 5 problemas, 5 quebras de princípios, 5 pecados que não houve arrependimento. O pecado pode ser mais terrível, mas quando há arrependimento, quero ressaltar isso, quando há abandono da prática, quando a pessoa dá frutos de arrependimento, Deus é um Pai amoroso. Os irmãos cantaram aqui hoje, eu sou filho amado de um Pai apaixonado. Você estava cantando, eu lembrei da parábola do filho pródigo. O pai todos os dias olhava lá para o horizonte. Lá para o horizonte, na esperança de ver voltar o filho mais velho, que havia abandonado a sua casa, que havia abandonado o amor paterno, e havia gasto tudo com as meretrizes, com as bebedeiras, com as orgias, com os vícios, com toda a patifaria. Mas o pai apaixonado olhava lá no horizonte, na esperança, meu filho vai voltar. Este pai apaixonado da parábola tipificava Deus. Quando alguém afasta, quando alguém distancia, quando alguém entra por descaminhos da vida, renegando o evangelho, renegando a comunhão, renegando a santa ceia, desprezando a Bíblia, desprezando a comunhão com os irmãos, o coração de Deus chora. E ele olha e tem aquela expectativa, ele vai voltar. Deus é um Deus de segunda chance. Deus não apaga o pavio que está apenas fumegando. Ele assopra e o fogo pega. Desperta o dom que há em ti. Aleluia! O Senhor não esmaga a cana que está quebrada. Não, Ele não tem prazer nisso. Então, queridos, esses 5 pecados que eu vou te mostrar, que o povo de Israel cometeu, e que os levaram à morte no deserto. Muitos têm cometido esses pecados, mas eu quero dizer antecipadamente que tem remédio. Tem remédio. Qual foi o primeiro pecado que eles cometeram? Vamos ler o texto. 1 Coríntios 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar vermelho, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles, Paulo está escrevendo, comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5 agora, atenção. Entretanto, portanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vou repetir o 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram mortos, prostrados, inertes, em pleno deserto. 3 milhões de pessoas. Verso de número 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Primeiro pecado que aparece, primeira quebra de princípio, era a cobiça. Eles eram
cobiçosos. E o que eles estavam cobiçando era um plano B. Qual era o plano B que eles tinham? Voltar para o Egito. Voltar para o passado. Quando faltou comida no deserto. Quando faltou água. Quando o sol castigava. Eles então tinham saudade da comida do Egito. Do pepino. Olha, logo o pepino. Dos melões. Das cebolas. Está escrito. E dos alhos lá do Egito. Eles queriam voltar. Eles eram cobiçosos a voltar às velhas práticas, às velhas experiências, apesar do chicote de Faraó. Cobiça aqui tem a ver também com desejo exacerbado de conquistar coisas. Todos nós temos que lutar por dias melhores, claro que sim. Estudar, trabalhar, fazer um concurso. Quem é empreendedor, fazer o seu negócio próprio. Todos nós temos essa necessidade. E isso é salutar, isso é positivo. Mas nós não podemos ter uma cobiça por coisas terrenas e materiais a ponto destas coisas ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Tem gente que diz, eu não vou mais aos cultos porque eu estou trabalhando demais. Será que isso justifica ele colocar Deus e as suas coisas em terceiro plano, quarto plano, quinto plano, último lugar? Não! Minha é a glória, diz o Senhor, minha é a honra. Meu é o primeiro lugar e a outro eu não darei. Claro que precisamos trabalhar, lutar para melhorar cada dia a nossa situação social. Isso é bíblico e é importante. Mas não trocando o primeiro lugar, que deve ser de Deus, por qualquer outra atividade secular. Por causa disso, muitos têm esfriado na fé. Porque se na vertical não vai bem, na horizontal, tudo irá de mal a pior. A comunhão com Deus vai te trazer paz, vai te trazer norte, vai te trazer inteligência, vai te trazer criatividade, vai te trazer, irmãos, uma bênção que onde você chegar, você será bem-sucedido. Segunda quebra de princípios daquele povo. Olha o que diz o verso de número 7. 10:7. Não vos façais, pois, o quê? O quê? Como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Esse verso 8 está fazendo referência, olha para cá, ao capítulo 32 de Êxodo. Sabe o que está no capítulo 32 de Êxodo? Quando Israel está acampado no pé do Monte Sinai, e Moisés sobe no alto do monte, e lá permanece 40 dias, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos e todas as leis, lá na planície, o povo de Deus se corrompe. E ali acontece o primeiro carnaval. Graças a Deus que esse ano não está tendo essa praga chamada carnaval. Mas o primeiro carnaval está aí no capítulo 32 de Êxodo. O primeiro carro alegórico foi um bezerro de ouro. Está escrito que a multidão encheu a cara, bebeu todas, estavam seminus, característica do carnaval, e levantou-se, diz o verso 8, para divertir-se ao redor do bezerro de ouro.
E eles diziam: este agora é o nosso Deus. E apontava para o bezerro de ouro. Irmãos, quando Moisés desce do monte e vê o quadro, o que é que ele faz? Quem lembra? Quem já leu a história toda em Êxodo 32? Ou pelo menos assistiu no filme Os 10 Mandamentos? Quem não lê Bíblia, pelo menos assistiu no filme, é? O que é que Moisés faz? Fica com raiva, né? E quebra as tábuas. Pô! E tem que voltar para o monte e ficar mais 40 dias para receber as novas. O verso 8 está falando da idolatria. Foi a quebra do segundo princípio. Será que hoje tem gente que comete idolatria? Existe a idolatria clássica, todo mundo sabe. Ídolos, imagem de escultura, de prata, de madeira, de gesso, de ouro, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpa, que tem pés, mas não anda. E o Salmo 115 diz: torna-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Essa é a idolatria clássica. Todos nós denunciamos a idolatria na igreja de Roma. Muita idolatria, muita idolatria. Mas eu quero dizer aos irmãos que na igreja evangélica está havendo também muita idolatria. Escutou? Nas igrejas evangélicas você não vai ver uma imagem de escultura. Mas tem evangélicos, tem crentes idolatrando pregadores famosos, idolatrando cantores gospel, idolatrando coisas. Tem gente que idolatra um carro, o ídolo dele é o carro. Outros idolatram a sua casa, o seu apartamento. Tem mulher que idolatra o marido. Tem marido que idolatra a esposa. Tem pai que idolatra o filho. Tem filho que idolatra o pai. Abraão estava idolatrando Isaque. A bênção estava sendo maior que o abençoador. Deus botou Abraão em prova para trazer as coisas para os seus devidos lugares. Deus deu a ele e disse, lá em Gênesis 22, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e ofereça-o a mim em holocausto. E Abraão foi. Antes que ele desse o golpe fatal, um anjo do Senhor bradou, não faças mal ao menino. Já foi visto que tu amas a Deus mais do que o próprio filho. Irmãos, nós temos que amar a família, proteger a família, defender a família, mas a família tem que estar no seu devido lugar na escala de valores. Em primeiro lugar, gente, é o Senhor nosso Deus. Tudo que tomar o lugar de Deus virou idolatria. Por isso que eu estou dizendo que no meio da igreja tem muitos ídolos, de carne e osso. Tem até fã-clube. Tem uns fãs do cantor A, da cantora A, B, C, D, do grupo tal, do pregador tal, da pregadora tal. Cuidado com isso. A igreja de Corinto tinha grupos que idolatravam pessoas. Tinha um grupo que dizia, eu sou de Paulo. Ele é o meu herói, ele é o meu ídolo. Eu sigo. Tinha outro grupo que dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou é de Pedro. E tinha outro que dizia, eu sou é de Cristo. Mas esse parece que era o pior deles.
porque não submetia a autoridade pastoral de ninguém. Dizia, eu sou o senhor do meu nariz, vou para onde quero, faço como quero, e não submeto ao cajado pastoral de ninguém. Eram pessoas que idolatravam pregadores. Então, queridos, a Bíblia diz, João escreve, o apóstolo João, no capítulo 5 da sua primeira carta, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ele está escrevendo para crente. Filhinhos, amados irmãos, guardai-vos dos ídolos. O povo de Israel idolatrou. O povo de Israel trocou Deus por um objeto inanimado. E por causa da idolatria, muita gente morreu no deserto. Olha o que diz a palavra. Não pratiquemos. O povo assentou a comer e beber e levantou-se para divertir. Verso 8. Não pratiquemos imoralidade. Terceiro pecado. Terceira quebra de princípio. Primeiro, cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, imoralidade. Verso 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23 mil pessoas. Imoralidade. A palavra imoralidade aí, irmãos, olha para mim, é porneia. Porneia tem a ver com todo tipo de impureza sexual. Pornografia, todo tipo de prostituição, de adultério ou de fornicação. Fornicação é solteiros indo para a cama. E tem algo que tem nos incomodado muito. O mundo, com as suas práticas, tem entrado em muitas igrejas. Vou repetir. As práticas imorais da sociedade, se o pastor, a pastora, a liderança não tiver um cajado da palavra firme, essas mesmas práticas do mundo entram dentro da igreja e têm entrado. Hoje o número de solteiros que vai para a cama, lá no mundo, é quase igual ao número que acontece dentro das igrejas cristãs. E é uma coisa horrorosa, porque isso é pecado horrendo aos olhos de Deus, que entristece o Espírito Santo, que afugenta a glória de Deus e que te traz morte espiritual até o dia que você se arrepende. E aí o Senhor, pela graça, te restaura e diz, vá e não peques mais. Escutou, irmãos? Está aqui, ó. Por causa da imoralidade, 25 mil morreram no mesmo dia. Esse foi o terceiro pecado. Terceira quebra de princípios que o povo de Israel cometeu. E foram morrendo. Saíram 3 milhões. Na idolatria, uma multidão morreu. Na prática da imoralidade, outra multidão morreu. Eu falei aqui hoje de manhã sobre a doutrina de Balaão. Olha esse texto de Apocalipse. Dá uma olhada, 2,14. Apocalipse 2,14. O conselho de Balaão tem a ver com a imoralidade. Eu não vou falar tanto como de manhã, mas eu quero chamar a sua atenção. Olha o que diz esse texto. Jesus está mandando uma carta. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois tens aí, os que sustentam, o que, irmãos? A doutrina de Balaão. O que é que Balaão ensinava? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos
e praticarem a... Vocês estão me acompanhando ou não? Estão entendendo? Eu quero ler outra vez. Olha para lá. Jesus está mandando uma carta para o pastor da igreja de Esmirna, se não me falha a memória. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois tens aí, nessa igreja local, misericórdia, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha para cá. Quem era Balaque? Quem era Balaão? Balaque era o rei de Moabe. Quando ele soube que o povo de Israel estava aproximando de Moabe, ele entrou em crise. Porque ele sabia que onde o povo de Israel chegava, eles tinham vitórias. Os inimigos eram derrotados. E eles conquistavam. E eles avançavam. O rei de Moabe ficou apavorado. Jericó já tinha sido destruído. E agora vinha em direção da sua terra uma multidão do povo de Israel. Balaque disse: vou buscar um falso profeta, uma figura mística chamada Balaão, e vou comprar. Balaão estava à venda. Balaão estava à venda, ele tinha preço. Balaque diz: vou comprar os serviços de Balaão para ele amaldiçoar Israel. E então eu vou vencer Israel. E aqui não será como foi em Jericó. E Balaque manda buscar Balaão, feiticeiro. E paga Balaão. E Balaão sobe no lugar alto. Contempla o povo de Israel. E tenta amaldiçoá-los 3 vezes. Mas Deus revertia a maldição em bênção. Toda vez que alguém tentar te amaldiçoar, toda vez que alguém rogar praga contra você, toda vez que alguém abrir a boca imunda e proferir palavras de derrota, de fracasso contra a sua vida, Deus vai reverter a maldição em bênção. Se você crê e recebe, levante a tua mão e diga: eu creio. Tentaram amaldiçoar o povo de Deus 3 vezes. E a maldição transformou em bênção. Aí o rei Balaque chama Balaão e disse: por que você fez isso? Eu ia te honrar mais. Eu ia te dar muito mais. E aí Balaão diz assim: contra Israel não vale maldição. Essa frase, ela é poderosa. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Não vale olho grande. Não vale feitiço. Não vale bruxaria. Não vale olho gordo. Não vale. Porque há ao redor de nós uma muralha de fogo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todos os males. Agora atenção, se a pessoa der legalidade, aí o bicho pega. Pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser bispo, pode ser evangelista, pode ser discipulador, pode ser ministro de louvor, pode ser crente de 10, 20, 30 anos. Se ele der legalidade, se ele der acesso, se ele abrir porta para o pecado, para o diabo consequentemente, aí essa palavra não vale para esta pessoa, porque ele está com legalidade aberta. Eu já expulsei demônio aqui de presbítero, paletó, gravata e Bíblia na mão.
Já Já expulsamos demônio aqui de pastores. Nas campanhas de libertação de sexta-feira sempre acontecia. Você botava a mão, o cabra caía de um lado, a Bíblia de outro. O encontro de libertação que foi feito aqui e outros que virão, vocês vão ver muita gente que se diz crente, mas que tem áreas de trevas e que precisa ser liberto naquela área. É coisa muito séria isso. Digam aleluia, irmãos. Então, queridos, contra Israel não vale maldição. Bata no peito e diz: eu sou Israel espiritual. Bata e diga: eu sou a igreja. Contra mim não vale nenhuma maldição, porque a muralha de fogo ao meu redor e me protege e me guarda contra todos os males. Desde que não demos legalidade. Vigie na terra. Se tem algo aberto, feche esse algo com arrependimento, com confissão, e mantenha a sua vida em comunhão com o Senhor da glória. Digam aleluia. Agora, queridos, o que foi o conselho que Balaão deu para Balaque? Olha para cá, ainda na área da imoralidade. O conselho foi esse, depois que tentou amaldiçoar 3 vezes e não conseguiu, aí Balaão chamou Balaque, isso aqui mexe comigo, e disse assim: Balaque, eu tenho um conselho, eu não consegui amaldiçoar esse povo, porque o Deus deles é o grande El Shaddai, é o grande Yahvé, aleluia, é o grande eu sou, aleluia, ninguém pode vencê-lo, e ninguém pode vencer o seu povo, quando o seu povo está em comunhão com ele. O que aconteceu em Jericó, vai acontecer em toda a terra habitada, e os cananeus serão destronados. Aí Balaão disse: eu tenho um conselho. É disso que Jesus está falando com a igreja. Havia naquela igreja gente que seguia a doutrina de Balaque, que era orientado por Balaão para praticar idolatria e a prostituição. Por que é que Balaão orientou Balaque? Porque ele dizia: Deus é santo, santo e santo. Se o povo dele deliberadamente quebrar princípios, Deus vai se ausentar do meio deles. E se Deus se ausenta do meio deles, o povo de Israel se torna fraco e se torna um povinho comum. E aí tu pode vencê-los. Os irmãos estão entendendo o conselho de Balaão? Vamos levar o povo de Israel a pecar. Vamos levar o povo de Israel a prostituir. Vamos levar o povo de Israel a praticar idolatria. Porque aí Deus se entristece, Deus se ausenta. Qual é o segredo de uma igreja? Não é a eloquência do pregador, não é a capacidade de conhecimento teológico, não é a beleza do templo, não é a beleza dos equipamentos, nada disso. Isso tem o seu lugar em terceiro lugar. Todo segredo de uma vida pessoal, de um ministério, de uma igreja abençoada, é porque Deus está se agradando daquele povo. É porque Deus está presente. Se Ele se ausentar, seremos fatalmente derrotados. E aí, irmãos, o conselho foi dado. Vamos pegar as mulheres mais sensuais. Olha o conselho de Balaão. As mulheres moabitas, a história diz que eram as mulheres mais sensuais e mais lindas daquela época. Eram chamadas vacas de Bazã, a silhueta. Eram mulheres altamente tentadoras. E aí o que eles fizeram? Pegaram milhares de mulheres moabitas e levaram para o lugar onde os soldados do povo de Deus estavam acampados.
estava longe da esposa, estavam carentes e soltaram milhares de mulheres sensuais nas imediações. Com que propósito? Para que eles caíssem com elas, pecassem com elas, ofendessem a santidade de Deus. E Deus então ausentaria do meio do povo. E então o povo se tornaria fracos, como qualquer outra pequena nação. E não deu outra. Caíram com as mulheres. E não ficou só no adultério. Elas os seduziram a adorar e servir os seus ídolos. E Deus afastou do meio. E a derrota veio. Querido irmão, querida irmã, Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. A igreja que ele vem buscar é a sua noiva, que tem que estar compromissada, aliançada unicamente com ele, e que não dá acesso a nenhum poder das trevas. Por isso Jesus disse: tenho contra ti que tens aí os que ensina a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque. Balaão ensinou Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, colocando as mulheres, para que eles caíssem, pecassem, prostituindo e adotando a idolatria. E aí a glória de Deus foi embora. Quem quer a glória de Deus permanente na sua vida? Bota fora toda impureza. Cuidado com a pornografia. A pornografia vicia mais do que o crack. O vício da pornografia, da sexualidade deturpada, é pior do que o uso de cocaína. Só o poder do sangue de Jesus é que pode te libertar. É que pode cortar esses laços e fazer de você um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz totalmente livre. Caminhando para encerrar, qual foi o quarto pecado? O primeiro foi cobiça, o segundo foi idolatria, o terceiro foi impureza. E o quarto? Verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles botavam Deus à prova. Você já viu pessoas que querem botar Deus contra a parede? Ele esquece quem é Senhor. Senhor é Ele, nós somos servos. Tem pessoas que querem inverter o papel. Ele quer sentir-se Senhor e colocar Deus, o eterno Criador e sustentador do céu e da terra, como servo. Nós temos que se humilhar e reconhecer a soberania, a grandeza, a onipotência, onisciência, onipresença do nosso Deus. O quarto pecado deles foi exatamente o querer colocar Deus à prova. Agora vem o quinto, que mexe muito com a gente. Qual foi o quinto? Que levaram a morrer 3 milhões de pessoas no deserto. E que só 2 entraram na terra prometida. Verso 10. Olha lá. Vamos ler em voz alta? 1, 2, 3. Nem como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Outra vez, 1, 2, 3. Mas murmuração é um pecado tão grave assim? Olha para mim, o que é murmurar? Psiu. O que é murmurar? Olha aí, tá vendo? Ele sabe das coisas. Murmurar é falar mal. Murmurar é discordar, concorda na frente e discorda por trás. Murmurar é ver defeito em tudo. Murmurar é questionar
tudo quando, na verdade, ele diz sim, e ele concordou, e de repente ele está falando mal, falando contra e vendo defeito em tudo. Murmuradores. Na igreja, todos têm liberdade a nível de diretoria, a nível de liderança, de externar seus pontos de vista. Igreja não tem regime ditatorial, palavra de rei, não volta atrás, não tem isso. O governo da igreja é um governo teocrático, mas colegiado. Quando a gente vai discutir um assunto com a equipe, todos têm direito de expor seu ponto de vista. Discordar, apresentar uma sugestão educadamente, e toda sugestão e toda opinião merece respeito. Você discute o assunto em equipe, decidiu em equipe, a partir dali, a bandeira tem que ser uma só. Internamente discute-se, conversa-se, tem opiniões divergentes. Aí depois que acerta e todo mundo concorda com algo, com projeto, com programa, com algo que envolve a igreja, a partir dali, a nossa linguagem tem que ser uniforme. Se a pessoa concorda na frente e por trás discorda, ele é um murmurador. Ele é uma pessoa infiel. Concorda na presença e mete a faca nas costas. Concorda na presença, mas nas corredores e bastidores, ele fala mal e fala contra. Isto é ser murmurador. Fale na frente. Eu tenho aprendido uma coisa, confronte. Essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, essa mensagem vem no meu coração de madrugada. Eu tenho levantado todos os dias 4h30 da madrugada para ler a Bíblia, para estudar e para orar. Eu estou estudando 1 Coríntios verso por verso. E eu tenho recebido e tenho percebido coisas que depois de 50 anos lendo a Bíblia não tinha visto ainda. Porque a Bíblia é um livro vivo, inesgotável, né? Então é coisa muito séria, meu irmão e minha irmã. Cuidado com esses 5 pecados, 5 quebras de princípios que levaram à morte de 3 milhões do povo de Israel em pleno deserto. Se não morre hoje fisicamente, tem gente morrendo espiritualmente, morrendo ministerialmente. Mas Deus quer te ressuscitar se alguém está semi-morto. Deus quer trazer vida para a sua vida, porque tem remédio em Gileade, tem cura em Gileade, tem o bálsamo em Gileade. Digam glória a Deus. O último tópico. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Então o texto diz que aquele que pensa, não diz aquele que está, aquele que pensa. Tem gente que pensa que está em pé espiritualmente, que está em pé diante de Deus, mas que na verdade ele já pode estar caído e só ele não sabe. Aquele que pensa estar em pé, olhe que não caia.